Paz do Senhor, povo de Deus, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD Expositiva, glórias a Deus, este é mais um dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Queridos e amados irmãos, estamos nessa semana estudando a lição de número 3, e esta lição ela tem como título a impaciência na espera do cumprimento da promessa, glória a Deus. Essa lição tem como texto áureo o texto que está em Gênesis capítulo 16 e o versículo 2, aleluia. Mas antes de começarmos, antes de irmos para o texto, eu te peço, se inscreve aqui no canal, segue nossas redes sociais, nossa página no Facebook, no Instagram e deixa teu like. Curte, comenta, compartilha, deixa aqui o teu comentário, deixa aqui a tua pergunta, deixa aqui a tua dúvida que na medida do possível nós iremos te responder. Ativa também o sininho das notificações para que o YouTube ele possa te entregar quando nós lançarmos novos conteúdos, glória a Deus, e assim possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento, aleluia. Agora chega de enrolação, vamos para o texto áureo da nossa lição, da data do dia 19 de abril, domingo, ou se porventura a sua aula for um sábado à noite, dia 18, está no livro de Gênesis capítulo 16 e o versículo de número 2, que diz assim: E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Glória a Deus por isso. Aleluia. A nossa verdade prática, ela vai nos falar a seguinte forma: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas. Fazendo uma breve apresentação da nossa lição, ela tem 3 objetivos principais. Primeiro, apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus. Explicar as consequências de agir por conta própria. E terceiro objetivo, encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Glória a Deus. Aleluia. Aqui no nosso canal, EBD Expositiva, nós fazemos um trabalho expositivo dos textos bíblicos, seja o comentário da nossa revista da CPAD, da Escola Dominical, seja reflexões, seja sermões, todo o caráter aqui é exposto. Todo o caráter aqui, toda a escritura aqui, ela é feita de forma expositiva, versículo por versículo, palavra-chave. Aqui no caso da lição da EBD, nós fazemos a exposição do texto áureo, verdade prática, palavra-chave, tópico a tópico, subponto a subponto. Então, com isso, vamos para a exposição do nosso texto. Glória a Deus. Logo aqui nesse texto áureo, nós já vemos aqui que Sarai, ele coloca já a culpa em Deus por Abrão não ter filhos. Ela diz aqui, ó, e disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, tanto nesse primeiro aqui, texto aqui mencionado, quanto também na história lá de Agar, que tem alguma comparação, algum paralelo lá com Gênesis, no início da criação, lá no Éden. Aleluia. Lá no Éden, quando Deus questiona a Adão, ele faz assim, ó, foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deu, ele jogou a culpa para Deus. Aqui Sarai, ela coloca também essa imposição. Ela diz aqui, ó, e disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Aleluia, glória a Deus. Me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ora, tanto Abrão quanto Adão, eles ouviram a voz de Deus. Deus falou, foi com eles. A promessa foi feita para Abrão, ainda lá em Ur dos Caldeus. Aleluia. Glória a Deus. E Sarai, o próprio anjo, ela ouve a promessa de que ela iria gerar. Mas ela resolve dar um jeitinho nos planos de Deus. A verdade prática da nossa lição vai nos dizer que a impaciência
é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Glória a Deus. A verdade prática aqui, na exposição que eu posso fazer aos meus irmãos, é bem clara acerca de por que a impaciência é antagônica à fé. Primeiro, o que é impaciência? E de forma simples, a impaciência é a inquietação do coração que se recusa a esperar. É aquele coração inquieto que se recusa a esperar por algo, por alguém. Isso é impaciência. Glória a Deus. A palavra-chave da nossa lição é justamente impaciência. É a dificuldade de esperar com tranquilidade ou lidar com atrasos, fazendo com que a pessoa fique irritada, ansiosa ou apressada quando algo não acontece no tempo que ela deseja. Aleluia! Isso é impaciência. Esse é o termo da impaciência. Glória a Deus. Tópico de número 1 da nossa lição. Vamos ver aqui o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Glória a Jesus. É até engraçado, né? A tentativa de ajudar a Deus. Aonde seria a tentativa de ajudar a si mesmo a anteceder a promessa, né? Apressar, acelerar a promessa. Glória a Jesus. Subponto 1 é o plano para ajudar a Deus. Eu não vou me atentar a ler o texto aqui na revista, porque, como eu sempre falo, eu faço a exposição do comentário. Então, os irmãos, já tem aí irmãos, é para o vídeo não ficar muito extensivo, muito longo. Então, eu vou fazer a exposição do subponto 1, do tópico 1, que é o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. E o que quer dizer esse subponto? O plano para ajudar a Deus. Então, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia. Aleluia! Sua serva egípcia. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. Aleluia! A impaciência tornou-se maior do que a fé de ambos, do que a fé dos dois. Eles tinham uma fé. Vejam a trajetória desde Ur dos Caldeus até o Egito e depois chegando a Canaã. O quanto a fé dele os levaram por lugares de provação, por lugares de peleja, de peregrinação, por lugares de prova, por lugares de conflitos e prosperidade. Quando ele sai do Egito, ele já sai próspero, ele já sai com muitos bens, mais do que já tinha, obviamente, né? Então, o resumo do erro deles dois, qual foi? Eu vou assim citar dois erros que tanto Sarai como Abrão cometeram. Sarai, por ser estéril e de idade, já era idosa, pensou que a promessa não se cumpriria por meio dela. Ela ouviu, ela sorriu. Isso não pode acontecer. Na minha idade, ter um filho, Abrão também, na idade que ele tem, ele é ainda mais velho que eu, gerar. Esse foi o erro de Sarai. Não acreditar. E o de Abrão? Abrão aceitou a ideia e nasceu Ismael. Erro principal: tentar fazer cumprir as promessas divinas por meios e jeitinhos humanos. Aleluia! Em vez de cumprir e esperar no tempo de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Esse foi o erro principal, hein? Deus prometeu, mas a ansiedade, a impaciência levou a eles quererem dar um jeitinho para que essas promessas se cumprissem de forma mais rápida. Aleluia! Glória a Deus. É aí aonde eles erraram. Querer que um plano divino, uma promessa divina, se cumprisse dando um jeitinho humano. Aleluia! Glória a Deus. Segundo subponto do tópico 1. Abrão aceita o plano de Sarai. Sarai
acusou Deus por sua esterilidade. E assim tomou seus próprios, melhor dizendo, métodos. Aleluia. Ela criou seu próprio método. Não, minha serva é mais jovem, é nova, ela pode gerar esse filho para Abraão. Melhor que eu, né? Que sou estéril. Então, primeiro ela culpou, né? Primeiro Sarai, ela acusa Deus por sua esterilidade, né? Por ser estéril. E assim tomou suas próprias decisões, usando os seus próprios métodos humanos. Aleluia, glória a Deus. É verdade, e isso é uma verdade. Tome como isso como uma observação, né? E uma aplicação pessoal, né, para nós. É verdade que na realização dos planos de Deus, precisamos também fazer nossa parte, mas às vezes exageramos, né? Precisamos. Deus promete, mas existem promessas incondicionais, como vimos na aula passada, na aula de número 2, e também tem promessas condicionais. Existem promessas, principalmente as condicionais, que Deus impõe condições para que nós nos mantermos e fazermos as suas vontades para que as promessas sejam acontecidas. E às vezes nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nos manter firme no propósito, nos manter firme no caminho, nos manter firme em oração, colocar em nosso propósito, em nosso projeto de vida, uma vida devotada a jejum, a oração, a consagração. Se achegar mais a Cristo é fazer a nossa parte, mas às vezes nós exageramos, colocamos nas mãos do Senhor e tomamos de volta para fazermos do nosso jeito. E é aí onde o plano dá certo. Fazer com que o algo divino torne-se mundano pela força, pelo jeitinho humano de ser. Se ele não tivesse, veja essa observação, se ele não tivesse, Abraão, né? Se ele não tivesse aceitado a proposta de Sarai, ele teria sua promessa cumprida do mesmo jeito, só iria esperar, como esperou. Aleluia. Se ele não tivesse aceitado o plano humano de Sarai, a promessa de Isaac seria cumprida do mesmo jeito. A consequência do erro, da impaciência, do jeitinho que ela quis dar, e ele aceitou, só complicou a vida, só complicou e atrapalhou outras pessoas. Agar, que servia como serva, se fora prejudicada. Ela entrou numa situação onde ela não tinha nada a ver com a história. E aí nós vamos ver um pouco mais para frente a situação de Agar. Amém? Vamos para o terceiro subponto do tópico primeiro. Agar zomba de Sarai. Aqui ela já está grávida. Entendam bem. Agar não era uma mulher humilde. Antes, ela desprezou Sarai, sua senhora, em seu coração. O texto não nos diz isso. Por qual razão? Mas a resposta é fácil. Agar, ela tinha um filho amado que estava chegando para Abrão. Aquele filho ali era o primogênito. Para Abrão, era a promessa sendo cumprida. Ele já amava a Ismael. Abrão amava aquele primeiro filho, a Ismael. Aí aonde acontece todo o problema. Agar já começa a desprezar Sarai porque sou mulher de Abrão. Estou carregando o primogênito dele. O filho que ele tanto espera. O filho que o Deus dele falou que ele iria ter, aonde sua descendência iria ser numerosa. Ela já colocou isso no coração. E vamos lá para entendermos mais no decorrer da nossa lição. Segundo tópico da nossa lição: as consequências de agir por conta própria. Vamos ver quais foram as consequências. Primeiro subponto: conflito familiar. Essa é uma das primeiras consequências. Ali, na casa de Abrão, na tenda de Abrão, gerou-se um conflito familiar por conta das consequências por agir por conta própria, fora da vontade e dos propósitos de Deus. Possíveis motivos de Agar desprezar a Sarai. Vamos ver.
orgulho por estar grávida, sentimento de superioridade, já que Sarai era estéril. Agar se sentiu superior. Entendam bem isso? Entendam ela, mãe do primeiro filho de Abrão, o patriarca, o chefe do clã. Entenda na cabeça dela, ela dizendo para ela mesma, se ele quiser ter outro filho, ele vai procurar quem? A mim. Se ele quiser ter 2, ter 3, ter 5, apesar de que a promessa dele é que será numerosa a descendência dele. Quem vai ser mãe? Eu. Ela ali já colocou no coração que ela era superior a Sarai. Ela já está olhando Sarai, ó, de cima, um degrau a mais. Sou mulher do patriarca. Estou carregando um filho do patriarca. Aleluia, glória a Deus. Segundo, conflito e rivalidade dentro de casa. Mudança de status por carregar um filho de Abrão. O status de Agar já mudou ali. De serva de Sarai para mulher do patriarca. Né? Então ela já não era mais igual a Sarai. Nem inferior, nem igual. Ela já se achava superior. O status dela já se elevou na cabeça dela. Né? Porém, na de Deus não. E Deus vai dizer a ela. Deus vai dizer a ela. Mais para frente a gente vai entender. Quando Deus coloca ela no lugar de serva de Sarai. Aleluia. Evitando conflitos na família. Isso é uma aplicação pessoal. Conflitos familiares começam muitas vezes por orgulhos, palavras duras ou sentimentos de superioridade. O melhor a fazer é cultivar a humildade, paciência e diálogo. Glória a Deus. O melhor a fazer é cultivar a humildade, a paciência, nunca a impaciência, e o diálogo, conversar, tratar o assunto. Aleluia. Segundo subponto do tópico de número 2, a fuga de Agar. Ela sai de Canaã, atravessa o deserto pelo caminho de Sur. Entendam que ela sai de Canaã, atravessa o deserto, e a gente entende, lendo e interpretando por intermédio do Espírito Santo, que a fuga dela é para onde, se você olhar no mapa, a trajetória de Agar saindo de Canaã e atravessando o deserto de Sur, ela vai em direção ao Egito. A trajetória, naquele caminho, ela vai para o Egito, e aonde ela encontra uma fonte no deserto, um manancial, uma fonte de águas, antes de chegar à sua terra natal. Antes de ela chegar no Egito, ela encontra a fonte de água. Deus é tão maravilhoso que não permitiu que ela chegasse em sua terra. Ele colocou ali, ó, antes de ela chegar, uma fonte no deserto. Ele criou uma fonte ali no deserto, no caminho de Sur, para que ela parasse, para que ela se hidratasse e ela tivesse um encontro. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro subponto do segundo tópico. Deus entra em ação ali, naquela fonte, naquela parada, naquele pit stop ali que ela faz. Aleluia. Deus, ele entra em ação ali nesta situação. E eu vou ler aqui para vocês o que eu trouxe de exposição acerca disso. Nessa ação que Deus toma ali, ó, naquele deserto. Às vezes Deus te coloca num deserto para tratar contigo, para te colocar no teu lugar, para te mostrar da onde tu saiu, para onde tu tens que voltar, o que tu tens que fazer. Aleluia. O deserto não vai te matar. Quando tu pensares que tua vida vai acabar ali, naquele deserto, ele cria fonte. E é na fonte que ele tem um encontro. É na fonte que ele vai te exortar, que vai te orientar o que tu deve fazer e vai te colocar no lugar correto. Aleluia. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos. É muito forte isso, né? Ele vai dizer, volta. A gente vai entender, a gente vai ler o texto. Às vezes é preciso retornar para o lugar de onde nós sairmos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha a agir em nosso favor. É necessário tudo isso. O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva que estava grávida. Entenda que
que Agar não tinha nada a ver com a história. Ela era apenas serva de Sarai. Ela foi pega aqui, ó, vai deitar com meu marido, tu vai procriar, tu vai dar um filho a ele. Ela foi oferecida, ela foi dada. O texto é claro, ela não se insinuou, ela não deu em cima de Abrão, ela era serva de Sarai. Ela foi dada a Abrão. Tudo bem que na cabeça dela, depois de grávida, mudou o seu status, ela começou a pensar, a ter atitude de superioridade, desprezando a sua serva, porque se achava a esposa, a mulher de Abrão também. Porém, ela não tinha nada a ver com a história quando ela foi pega e dada para Abrão. Então, Deus não iria desprezar uma mulher dessa sem ela ter culpa na história. Ela entrou, ela foi inserida num plano. Ela foi inserida num plano, mas que não era um plano de Deus. Aleluia. Deus tinha uma promessa para Agar também, depois que ela foi injustiçada, né? Usada também, melhor dizendo assim. Deus tinha uma promessa para Agar, mas ela tinha que voltar, se humilhar, reconhecer seu lugar e pedir perdão. Vamos ler esse texto? Gênesis 16, eu vou ler do capítulo 8, do versículo 8, Gênesis capítulo 16, e eu vou ler do versículo 8 até o versículo 12, para ficar melhor para o nosso entendimento. Entendam? E disse, Deus, né? O anjo bradando a Agar, uma teofania. Agar, serva de Sarai. Entenda o quão foi enfático essa palavra para ela. Deus, antes de entrar numa conversa, Deus, antes de fazer a promessa, Deus, antes de dizer a ela tudo o que ela tinha que fazer, dar a diretriz correta para ela, Deus coloca ela no lugar dela. Ele não diz, ó, mãe do primogênito. Ele não diz também mulher de Abrão. Não, ele diz, Agar, serva de Sarai. Que lugar é esse? Serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? Ou seja, o que tu pensas que está fazendo? Tu viesse da onde? E está indo para onde? Para onde pensas que vai? E ela disse, ela responde, venham, ela já entendeu qual é o lugar dela. Entende aqui a parte B do versículo 8? Venham fugida da face de Sarai, minha senhora. Aleluia. Ela não diz assim, da outra mulher do meu marido, da outra mulher de Abrão, não. Não. Venham fugindo da face de Sarai, minha senhora. Ela já reconhece o seu lugar. Glória a Deus. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei, aqui a promessa, ó, sobremaneiramente a tua semente, que não será contada por numerosas que será. Aleluia. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E o verso 12, para finalizarmos, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Olha a promessa aí para Agar. Olha a promessa. Olha aí a determinação que Deus dá também. Aqui a Bíblia já é clara acerca de Ismael, o que ele se tornara e o que virá por ele, por conta desse erro, dessa falha. A consequência que é, a mão dele será por todos e a de todos contra ele. Aqui já está dizendo que haverá um embate, haverá um conflito eterno entre os irmãos. E daí de Ismael nasce os ismaelitas, que é gerado, é criado, é surgido, é oriundo da fé islâmica. Os muçulmanos nasceram daí. O Islã nasceu daí, da descendência dos ismaelitas, filhos de Ismael. Glória a Deus por isso. Aleluia. Quem era o anjo do Senhor? Aqui nesse texto. Aí a gente aqui vai ver que na interpretação bíblica tem três, né? Tem três verdades aqui que a gente pode... aí você medite e
tenha as suas melhores conclusões. Um anjo enviado por Deus, uma teofania, que é uma aparência de Deus, ou uma manifestação do próprio Deus. Isso aqui é nas interpretações bíblicas. Nas demais, nas demais versões e interpretações. Glória a Deus por isso. Tópico de número 3, para finalizarmos a nossa lição. O Deus que conduz a história. Glória a Jesus. O Deus que ouve e vê. Glória a Deus. Comentário sobre Ismael, que está lá em Gênesis 11. Esse foi o comentário que nós lemos aqui no versículo 11 do capítulo 16 de Gênesis. Deixa eu ler ele novamente, que é para a gente tratar ele aqui. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Aleluia. O nome Ismael significa Deus ouve, porque Deus ouviu o modo injusto que Abrão e Sarai trataram Agar, que foi injusto, né? Primeiro, ela deu a serva a Abrão para um cumprimento da promessa, que não era para ser assim. Ela já pegou uma pessoa sem culpa, inseriu essa pessoa num contexto histórico errôneo, né? Num plano que não era divino. Ela inseriu ela aí nesse contexto e foi injustiça, e Deus viu. Deus ouviu e viu a injustiça que Abrão e Sarai fizeram para Agar, e que também agiu a respeito disso. E Deus agiu a respeito disso, né? Essa mulher, ela era serva, então ela não tem culpa de tudo isso. Porém, a conta chega e as escolhas erradas irão, né, ser, como posso dizer, reparadas. Aquele nome dado antecipadamente foi um julgamento sobre Abrão e revela que Deus abomina toda e qualquer injustiça entre os seus. O nome que ele deu antecipadamente a Ismael foi um julgamento para Abrão, né? Quando ele diz assim, ó, Ismael significa o quê? Deus ouve. Ele quer dizer assim, Deus ouviu o que fizeram contigo, Agar. O nome dele é Ismael, porque Deus ouviu a tua aflição. Aleluia, glória a Deus. Ele abomina toda e qualquer injustiça entre os seus. Glória a Deus. E Agar, ela foi injustiçada. Ismael também não teve culpa do seu nascimento. Segundo subponto do tópico 3. Tudo conforme sua soberana vontade. Tudo conforme a soberana vontade de Deus. Conforme o anjo falou a Agar. Deus fez de Ismael uma grande nação. Fez uma grande nação. O Senhor já havia determinado o tempo para o nascimento da promessa que era Isaque. Repito, se Abrão não tivesse ouvido a Sarai e entrado nesse plano, nesse ajeitadinho aí, a promessa do nascimento de Isaque iria se cumprir de todo jeito. O erro levou uma consequência eterna, que é a briga hoje em dia entre os povos. A briga principal entre essas duas fortes religiões mundial, que é o cristianismo, né, e o judaísmo, que vem da fé de Abraão, Isaque e Jacó, dos patriarcas, e o Islã, os muçulmanos, que vem da parte de Ismael, que para eles o primogênito é Ismael. Mas não é o da promessa, como já foi tratado algumas vezes. O da promessa era da promessa com Abrão e Sarai. E viria Isaque. Não era de Abrão com a serva egípcia. Aleluia. E gerou Ismael. Então, tudo conforme sua soberana vontade. Deus prometeu que cresceria de Ismael uma grande nação. O Senhor já havia determinado o tempo para o nascimento da promessa de Ismael. De Isaque, melhor dizendo, né? Mas nasceu Ismael, para não ser injusto, ele promete também. E essa grande nação, ela é muito numerosa.
que nasceram dos ismaelitas, ali no deserto, entre os árabes, entre os egípcios, e dali os muçulmanos, a fé islâmica se propagou, e é a terceira maior religião do mundo. Só fica atrás mesmo do judaísmo e do cristianismo. Subponto de número 3, para finalizarmos, o cuidado de Deus em todo o tempo. Deus cuidou em todo o tempo, tanto de Ismael quanto de sua mãe, e também, por que não, de Sara e Abraão. Nos momentos difíceis que Abraão e Sarai e Agar passaram, e que nós, melhor dizendo, também passamos, temos que orar e confiar em Deus. Ora, eles passaram naquela época os momentos difíceis de suas vidas. Nós, em nosso tempo, passamos também por momentos difíceis em nossas vidas, mas temos que orar, temos que confiar no Deus que servimos, para que todas as promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Aleluia e glória a Deus. A história de Agar mostra que, mesmo sem estar nos planos, entendam isso aqui, meus irmãos, mesmo sem ela estar nos planos, mas ela foi inserida na história. Você entendeu aqui? O cuidado de Deus. Às vezes, tem pessoas que não estão no plano de Deus em nossa vida, mas é inserida em nossa história, é inserida no contexto do planejamento divino para nossas vidas, seja para abençoar, seja para atrapalhar e a gente ser edificado com aquele problema, com aquela perseverança, seja para atrapalhar, seja para ajudar. Alguém vai ser inserido, aquela pessoa não está no plano, a promessa não é para ela, mas ela é inserida naquele plano para que as coisas aconteçam e Deus mostre a sua vontade soberana e que ele cuida o tempo todo. Agar, ela não estava inserida no plano, ela não estava inserida na promessa, mas na história, Deus cuida dela e do seu filho também. Então, ele cuida muito bem de você, ele cuida dos seus, ele cuida naquelas pessoas que foi inserida no contexto da tua vida, da tua história, do teu problema. Ele cuida, ele se responsabiliza. O plano é traçado, o plano já está proposto. O plano da tua vida, Deus já trilhou. Mas o tempo da promessa irá se cumprir. Não façamos feito Sarai e Abraão. Não queiramos ajudar a Deus, dar um jeitinho para que o plano aconteça logo. A impaciência, a ansiedade, e é um mal desse século. As crises de ansiedade. O que é crise de ansiedade? Excesso de futuro. A crise de ansiedade, um dos nomes que possamos explicar essa condição é excesso de futuro. É a sua mente estar direta pensando no futuro, no que vai acontecer, quando acontecer. Será que é agora? Será que é mais tarde? Será que é daqui a alguns minutos? Não aconteceu ainda por quê? Excesso de pensamento futuro. Isso é ansiedade. É não conseguir esperar. É não estar pronto para lidar com atrasos. Está atrasando demais essa promessa. Mas já faz tempo e não me ligaram ainda. Estou ansioso. A noite não termina não, é amanhã que isso vai acontecer. E a noite ainda é tal hora e ainda vai demorar muito para amanhã chegar. É o excesso de futuro que nos causa a crise de ansiedade. E é aí aonde nós erramos e queremos atrapalhar a Deus. Ajudar termina atrapalhando. Não a Deus, permita a correção. Atrapalhar você mesmo, porque quando você atropela, quer ajudar a Deus, faz de forma errada, as coisas retrocedem, demora a acontecer, ou quando acontece de forma errada, com um adicional a mais, que foi quem? O adicional aqui, Ismael. Um outro problema para Abraão, ele tem que despedir seu filho, tem que mandar seu filho embora. E Abraão, com certeza eu posso conjecturar, ele tinha amor por Ismael. Quer queira ou quer não, foi o seu primeiro filho. Foi o primeiro filho que ele gerou. Ele tinha amor por aquele filho. Mas, direcionado por Deus, ele teve que despedi-lo. Porque o conflito interno já estava grande demais. E uma promessa não poderia ser concluída debaixo de conflitos, debaixo de problemas, debaixo de erros.
por falhas humanas. Amém? Espero que você tenha sido edificado, que esse subsídio, que essa exposição contextual que aqui acabara de ser feito, tenha sido de grande valia para que você agregue a sua lição, você aluno, que eu espero que você tenha tido um entendimento melhor, menos complexo do que o texto quer nos falar, e que você chegue na sua aula com sua dúvida mais ou menos tirada, ajude seu professor, né, enfatize, tire suas dúvidas baseadas nas formas corretas, não tenham perguntas capciosas, vá para a sua aula sabendo mais ou menos, estude a lição em casa, por isso temos nossa leitura bíblica diária, estude a lição em casa, vá para a sala de aula, ajude o professor, faça com que a aula transcorra bem e flua da melhor maneira possível. Receba essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus e que tenhamos uma boa lição de número 3, seja no sábado à noite ou no domingo de manhã, na sua classe física, em sua congregação. E te digo, vá para a EBD. Glória a Deus e que Deus vos abençoe.